Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia, manhã de paz. Eu sou o pastor Leandro Reis. Estamos aqui 7h07 da manhã no canal do YouTube, nessa semana que está sendo transformadora. Aliás, desde que nós começamos no dia 1º, o nosso jejum tem sido uma grande bênção. Eu quero encorajar você a entrar com a gente nesse processo. Ah, pastor, mas já passou tantos dias, não tem problema, gente. Entenda uma coisa, é melhor começar tarde do que nunca começar. E eu vou te falar, hein? Pelo tanto de coisa boa que ainda tem para acontecer, eu quero te dar esse conselho, não fique de fora, hein? Fica ligado aí, essa semana estamos falando sobre vida profissional e sobre vida financeira. Vida profissional e vida financeira. Estivemos na semana passada falando sobre família e na semana que vem estaremos falando sobre sentimentos e emoções. Vai ser uma bomba também, tá bom? Mas hoje eu quero convidar você a ler o texto que está em Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo 5, e o tema de hoje é esse aqui, a obediência que gera resultados. A questão é essa. Todo mundo quer resultado, mas o resultado ele tem uma mãe. A mãe do resultado é a obediência. Todas as vezes na Bíblia que você vai ver alguém vivendo algum nível de milagre, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito da produtividade, você vai perceber que antes houve uma instrução e que essa instrução ela foi acolhida. Houve obediência na direção que foi dada. Lucas 5, versos 4 e 5 diz assim: E quando acabara de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. A primeira coisa que eu quero dizer para você, no tocante à sua vida profissional e financeira, é que Deus não nos chamou para a mediocridade. Deus não nos chamou para lugares rasos. Aliás, gente, Deus não chamou a gente para lugar raso, em coisa alguma. Olha, nada raso compensa. Amizades rasas, uma adoração rasa, ok? Um profissional raso, um pastor raso. O que são pessoas rasas? São aquelas pessoas que se poupam naquilo que vão fazer. São aquelas pessoas que não se entregam naquilo que de verdade está em suas mãos. Elas se contentam com as águas rasas. Elas se contentam com pouco. Elas se contentam com pequeno. Elas se contentam com o medíocre e com o mediano. E eu quero declarar sobre a sua vida essa libertação na sua mente. Deus não te chamou para coisas rasas. Escreve aqui no chat. Deus não me chamou para coisas rasas. Então, se eu vou dar uma aula, como eu estou aqui sempre com vocês, eu entrego o meu melhor. Quando eu estou no culto, eu entrego o meu melhor. Quando eu estou pregando, eu entrego o meu melhor. Eu estou dando uma mentoria, eu entrego o meu melhor, eu estou melhor, é sobre isso. Então, quando Jesus vai dizer a Pedro, lance a rede, mas antes, faz o teu barco o quê? Ir para as águas mais profundas. De repente, você tem aí reclamado dos seus resultados dentro, pastor, mas a minha loja não está vendendo. Deixa eu perguntar um negócio para você. Como é o seu atendimento? Como é a sua entrega? Como é a sua abordagem? Ah, pastor, minha vida é profissional, financeira, está muito devagar. Mas você tem feito um planejamento. Você tem buscado ter uma diferenciação. Você tem buscado ser uma mulher que entrega além do esperado. Um homem que causa magic moments, momento mágico, naquilo que você está entregando para as pessoas. Entenda uma coisa, pessoas inesquecíveis são pessoas que surpreendem.
Jesus estava surpreendendo o tempo inteiro. Então, a primeira coisa que eu quero que você abra o seu coração nessa quarta-feira é sobre a urgente necessidade de você buscar ser uma pessoa mais profunda, mais magnética, mais energética. Coloca, coloca energia naquilo que você está fazendo. Gabriel, desculpe aqui a licença poética dessa palavra. Se alguém reclamar, não sei, você deleta isso aqui, coloca tesão no que você vai fazer. Coloca pressão no que você vai fazer. Coloca comprometimento. Se é lágrima, é lágrima. Se é suor, é suor. Se é força. Mas não aceite ser uma pessoa mediana. Eu sei que não é fácil, porque tem dias que a gente não quer. Eu sei que não é fácil, porque não é fácil você colocar energia, alegria, pressão, quando você não está vivendo um momento financeiro favorável, quando de repente você não está vivendo um momento emocional favorável. Mas aqui é que está a grande chave de virada para aqueles que realmente vivem o extraordinário na vida. É que elas são pessoas que se superam. Elas não se deixam ser governadas pelas suas emoções e sentimentos e nem pelas circunstâncias que a rodeiam. Sobretudo, quando nós olhamos para o texto que está proposto, Pedro, quando ele é encorajado por Cristo a lançar o barco para as águas mais profundas, mas ele passou a noite toda fazendo isso. Ele passou a noite toda lançando a rede. Ele passou a noite toda remando. Não eram barcos de motor, gente. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. E agora, depois de uma noite frustrante, de uma manhã envergonhado, lavando as redes, cansado, frustrado, aí Jesus diz assim: coloque o barco para as águas mais profundas. Eu quero declarar. Pega essa palavra onde você está, mas antes de eu liberar essa profecia poderosa agora, já pega essa setinha aqui, compartilha com 5 pessoas que precisam ouvir essa palavra. E eu tenho percebido o seguinte: tem muito menos like do que visualizações. Gente, é só você apertar o like aqui agora. Essa é a forma de você dizer assim: pastor, obrigado pelo tempo que o senhor está investindo, pelo equipamento que tem investido, pelas horas de oração. Estou aqui em jejum, gente, servindo vocês. E é por isso que eu quero declarar agora que Deus vai derramar força na sua alma para ser mais forte do que as suas dores, decepções e frustrações, para que você venha viver uma virada na sua vida financeira e profissional. Segunda coisa, a obediência vai aumentar a sua experiência. Entenda uma coisa: a gente não precisa ter uma grande obediência para as coisas óbvias. Para o óbvio, daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós podemos pegar, é tangível, daquilo que nós podemos acessar, você não precisa de uma injeção de fé para isso. A obediência que gera uma experiência, ela está exatamente em linha com aquilo que eu não estou vendo, com aquilo que eu não posso pegar, com aquilo que eu não posso acessar. Por quê, pastor? Porque aqui a minha fé precisa ser ativada. Porque a partir do momento que Jesus vai dizer para Pedro: lance a rede para o lado direito, e ele vai contra-argumentar dizendo: mas passei a noite toda fazendo isso, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. É sobre isso. Quantas vezes, gente, diante de uma palavra, de um desafio feito por Deus, para eu acessar o que eu ainda não tinha acessado, para eu tomar posse daquilo que não me era tangível, para eu enxergar aquilo que ainda não era visível, eu precisei ativar a minha fé, e não foi fácil, mas a fé agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. Então eu quero te encorajar nessa hora
a você colocar a sua fé em ação, a você colocar a sua fé em atividade, a você colocar a sua fé em movimento. A fé que produz experiência é a fé que te movimenta. Levanta dessa cadeira hoje disposta a fazer a diferença. Levanta desse escritório hoje, meu filho, disposto a invadir o território que Deus já te prometeu e os gigantes estão se apossando dele. E em terceiro lugar, é encorajar você a viver um milagre, mas é um milagre que tem propósito. A bem da verdade, todos os milagres possuem um propósito de Deus. Só que eu quero que você entenda que tudo que Jesus fez tinha muitas camadas. Igual a cebola. Você vai tirando uma camada, tem outra. Tira uma, tem outra. Tira uma, tem outra. Assim eram os milagres de Jesus. Por que eu estou te dizendo isso? Dobra a sua atenção nesse momento. Olha aqui dentro dos meus olhos. Porque isso aqui é uma chave que vai libertar o seu conhecimento e vai ativar a sua sabedoria em Deus. Porque nunca é só sobre o milagre. Aqui, Gabriel, não era só sobre pesca. A cura do cego não foi só sobre dar a visão a ele. A libertação do jovem gadareno não foi sobre libertação. A multiplicação dos pães e peixes não foi só sobre provisão. Todo milagre que Jesus produziu, realizou, tinha muitas camadas. É a camada do milagre em si. É a camada do que aquele milagre ensinava para as pessoas. Porque não era só sobre o coxo andar. Tinha muitas camadas por detrás daquilo ali. Era uma alma curada. Alguém que, além de poder agora se sustentar em cima das suas próprias pernas, também estava experimentando o quê? A salvação. A mulher do fluxo de sangue, que sofria 12 anos, não foi só sobre um milagre de se ver livre de uma enfermidade. É porque agora ela foi chamada de filha. Vai, a tua fé te salvou. Então por que eu estou te dizendo isso? E olha como que isso aqui vai abrir os seus olhos espirituais. É que quando você se abre em fé, mas uma fé que te põe em movimento, e aí o milagre de Deus te alcança, seja na vida profissional ou na vida financeira, isso não é apenas uma provisão para você. Olha as camadas. Existem pessoas que te conhecem e que serão impactadas. Para você é provisão, para ela é testemunho. Alguém, por causa do seu milagre, vai passar a ativar a sua comunhão em Cristo, porque estava afastado, vendo o que Deus está fazendo na sua vida. Opa, eu preciso caminhar perto desse Cristo. Alguém, por causa do que você está vivendo, vai se aproximar do altar, vai resgatar o seu talento, o seu dom, o ministério que Deus lhe havia confiado e que nesse momento estava paralisado. Então olha como é importante nós nos abrirmos, olha como é importante você se abrir para se oportunizar a viver um milagre da parte de Deus. Por quê? Porque essa obediência que gera resultados, ela impacta a sua vida com provisão. Quando Pedro traz aquele barco para a beira da praia e aqueles barcos estavam completamente abarrotados de peixe, no final ele descobre que não era sobre peixe, era sobre o propósito que estava sendo ativado na vida dele naquele momento. Porque ele olha para a pescaria, mas ele olha para aquele que realizou o milagre e decide: eu prefiro caminhar com ele do que continuar com os meus barcos. É por isso que está escrito em Isaías 1,19: se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quero trazer uma frase de Martinho Lutero para encerrar essa aula, quando ele diz assim: a obediência é a chave que abre portas que a experiência humana jamais abriria. Só que depois de um ato de fé e obediência, quando você adquire a experiência de um milagre, esse milagre, pega isso aqui, é a porta para o próximo milagre.
e o próximo milagre é a porta para o outro milagre. E é assim, vivendo de glória em glória, de vitória em vitória, que Deus quer nos encontrar. Que você caminhe, a partir de hoje, em obediência irrestrita. E que Deus derrame experiências sobrenaturais sobre o seu negócio, sobre suas finanças, sobre sua vida, casa e família, em nome de Jesus Cristo. Amém. E antes de terminar, eu quero te convidar a fazer parte da minha caravana rumo ao topo, em Israel e na Grécia. Na segunda quinzena do mês de maio de 2026, eu estarei saindo com uma caravana linda aqui do Brasil e nós vamos passar 13 dias em Israel e também na Grécia, ao total, tendo uma experiência de uma imersão arqueológica, bíblica, espiritual e empresarial, tanto em Israel quanto na Grécia, se hospedando em hotéis lindos, em lugares abençoadíssimos e sendo ministrado num nível poderoso. Clique aqui no link da descrição, venha para o meu grupo da Caravana Rumo ao Topo, Grécia e Israel 2026, para você ter maiores informações. Lembrando que as vagas são limitadas, porque eu quero estar com vocês o tempo inteiro em todos os... Nós vamos almoçar junto, nós vamos jantar junto. Eu vou te levar de noite, nenhuma caravana faz isso. Eu vou te levar de noite. No dia que a gente chegar em Jerusalém, nós vamos à noite no Muro das Lamentações. Nós vamos passar nesse mesmo dia pela Via Dolorosa. Ah, gente, vem comigo, tá bom? E amanhã, querendo Deus, estou de volta às 7h07 da manhã. Eu sou o pastor Leandro Reis, esse é o nosso Mãe de Paz. Deus tem mais.